Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, na graça de Deus. E com certeza aí tivemos um final de semana, né, que deu para descansar, recarregar aí as energias para mais uma semana letiva. E estamos aqui de volta para mais uma aula, né, mais uma semana de aprendizagem e que Deus possa estar nos abençoando nesta semana. Então, vamos aqui relembrar, né, os conteúdos de substantivo, verbo, adjetivo e artigo. Tudo bem? Então, vem comigo aí. Palavras variáveis. Vamos ver aqui os substantivos, né? Verbos e adjetivos e artigos são palavras variáveis. Beleza? As palavras variáveis, elas sofrem variações, já diz, né? Elas sofrem modificações de gênero. O que é gênero? Feminino e masculino, tá certo? E também ela sofre variações, eles sofrem variações de número, que é singular e plural. E o grau também, que é o diminutivo e o aumentativo. Tudo bem? Então, precisamos saber que todas as palavras que admitem alterações em sua forma, ou seja, elas podem variar em gênero, né, que é feminino ou masculino, número, é singular ou plural, em grau, que é diminutivo ou aumentativo, e o tempo e modo dos verbos, tá certo? É isso que nós vamos aprender, relembrar nessa aula de hoje. Bom, vamos analisar essa frase aqui. O menino bonito correu do cachorro. Tá certo? Agora a próxima frase. As meninas bonitas correram do cachorrinho. Perceberam aí? Nós usamos no masculino e no singular e no feminino, tá certo? E no plural. OK? Agora vamos aqui analisar os artigos, né? Os que estão de azul, o as, né? São os artigos, tá certo? Nós sabemos que os artigos são artigos definidos e indefinidos, tá certo? Aí nós temos o as, que são artigos definidos no plural, tá certo? E meninas, que é substantivo. Bonitas, tá? Que está de verde aí, é um adjetivo, né? O adjetivo é o que dá característica ao substantivo, correto? E correram, aí já temos um verbo, tá? Do cachorrinho. Também temos outro substantivo, beleza? Então, vamos para as classificações das palavras variáveis. Bom, o substantivo nomeia os seres, né? Exemplo, casa, menino, céu, enfim, cachorro, tá bom? O adjetivo, ele exprime a qualidade do estado, tá? Ou seja, inteligente, bonita, né? Feio, baixa, alta, gordo, magro, enfim, tá bom? O numeral indica a quantidade, ou seja, a ordem, né? A quantidade de ordem, por exemplo, 2, 10, vigésimo, ok? Beleza? Então, o pronome, ele já acompanha ou substitui um nome. Exemplo, eu, nós, meu. E o verbo, ele exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, que são estudar, estar, chover. Alguns exemplos aqui, esses são alguns exemplos de verbo, tá bom? Continuando aqui com o substantivo, nós sabemos
que é classe de palavras com que se atribui nome aos seres, ações, objetivos, características, sentimentos, estados que têm a função sintática de um substantivo ou a ele que se equivale pronome substantivo. Então, vamos lá para o artigo agora definido e indefinido, tá certo? Vamos relembrar aí. Vamos ler aqui essa tirinha? Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro? Não. Ó, cachorro. Então, qual a diferença entre os sentidos do primeiro e do segundo quadrinho? Vocês podem me dizer? Exatamente. São os pronomes, né? O primeiro quadrinho está num pronome indefinido e o outro está no pronome definido. Beleza? O que muda quando falamos o cachorro ou um cachorro? O que muda? Né? No caso, a incerteza, né? Os pronomes indefinidos, ele dá uma incerteza. E o pronome definido, ele dá certeza. Bom, a gente sabe que é o cachorro que tá aí na porta. Agora, um cachorro é algo indefinido, né? Não sabe se é realmente. Então, vamos para o conceito de artigo. É a palavra que vindo antes de um substantivo, tá? Indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. O artigo também indica o gênero e o número do substantivo, tá certo? Então, o artigo ele pode definir quanto ao gênero, né? Se é masculino ou feminino. E no plural, se está no singular ou no plural, tá bom? Quanto ao número, perdão, tá? E quanto ao número, se é singular ou plural. É isso que nós vamos ver aqui na tabelinha, segue comigo. Bom, os artigos definidos, como o próprio nome indica, define, tá certo? Ou individualizam os substantivos, seja uma pessoa, objeto ou lugar. Ok? Então, são eles os substantivos definidos. O, que ele é um artigo do gênero masculino, está no singular. O a, ele é um artigo feminino e está no singular também. Os, ele já é o artigo masculino e ele já está no plural. As, feminino e no plural, tá bom? Vamos para essa frase aqui que eu trouxe para vocês, os exemplos. O João gosta de jogar bola. Miranda chamou a Joana para brincar. Percebe? Eu dei 2 exemplos aí, um no masculino e um no feminino no singular. Vamos lá para o plural agora. Os meninos amam soltar pipa. As meninas amam fazer compras. Tá, beleza? Então, foram 2 exemplos aí de cada, né? Do singular e do plural. E quanto ao gênero, no feminino e no masculino. Tá bom? Agora, para os indefinidos. Os artigos indefinidos, eles determinam de maneira vaga. Já diz, né? É indeterminada, ou seja, é imprecisa. Uma pessoa, objeto, lugar, ao qual não se faz menção anterior no texto. Então, são eles os artigos, né, indefinidos. Que ele é masculino no singular, uma, feminino no singular, uns, masculino e plural, e umas no feminino e plural. E as frases que eu trouxe de exemplo para vocês, um dia desses vamos sair, tá? Então, esse artigo está no masculino e no singular, tá bom? E achei uma moeda. O artigo aí, indefinido, já está no feminino e no singular. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros.
nós já temos aí um artigo indefinido masculino no plural. Comprei umas camisas para meu aniversário. Já temos um artigo feminino e no plural. Tudo bem? Então, vocês já sabem identificar aí os artigos definidos, indefinidos e quanto ao gênero e número, não é isso? Beleza, então vamos lá. Para o verbo agora. Vamos lembrar aí o verbo. O verbo é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estado, mudança de estado, manifestação do fenômeno da natureza. Exemplo, professor ensina, né? A gente tem o verbo aí ensinar. Eu gosto de língua portuguesa. Nós temos o verbo aí de gostar. Há muito silêncio na sala, né? Já temos um verbo aí de haver, né? E vamos ver aqui o conceito de verbo. O verbo significa, ele vem do latim, significa palavra, né? E ele é uma palavra variável que exprime um processo ao indicar um fato situado no tempo. O verbo ele também pode exprimir ação, estado, mudança de estado ou fenômeno natural. Ok? Vamos para alguns exemplos aqui. Por exemplo, de ação. O grupo auxilia pessoas carentes. O verbo aqui, que está destacado, ele é um verbo de ação. Agora, para o estado. Ela parece pensativa, ou seja, o estado que ela, né, está, parece pensativa, é um estado. Mudança de estado agora, tá bom? Mariana ficou triste. Tá? O verbo aí que está em ficou já está em mudança de estado. Fenômeno da natureza, chove muito durante o verão. Tá certo? Então, alguns exemplos para vocês entenderem aí os verbos em cada, né, ação, os verbos que são de ação, de estado, de mudança de estado e o fenômeno da natureza. Vamos agora, o verbo, eles se flexionam, né? Os verbos, eles se flexionam. O que é flexionar? É fazer alteração, né? Eles mudam, né? Para o número, tá certo? O número é no singular e plural, tá bom? Já no verbo, o número ele está no singular e no plural. E em pessoa, tá certo? Ou seja, tá na primeira pessoa. A primeira pessoa é a que fala. A segunda pessoa, a quem se fala. E a terceira pessoa, de quem se fala, tá certo? E ele também está no singular e no plural, tá certo? Também temos as pessoas daí, do verbo, do plural, do singular e do plural, ok? Flexões do verbo também não tem tempo, né? Que é o presente, que é o passado, é o mesmo que o pretérito, e o futuro, tá certo? Então, o tempo, ele indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo, né? Os três tempos desses verbos são que eu acabei de falar para vocês, né? O presente é o fato que ocorre no momento em que se fala. E o pretérito é o fato que ocorreu antes do momento em que se fala, tá certo? E o futuro é o fato que ocorrerá após o momento que se fala. Beleza? E agora vamos para os adjetivos. Vamos relembrar, eu sei que está fresquinho na mente de vocês aí o que são adjetivos, né? São palavras que caracterizam o substantivo, né? O adjetivo é o que dá característica ao substantivo, ok?
E exemplo, o homem estúpido bateu na porta. Ou seja, a característica do substantivo aí que é homem é estúpido. O trânsito estava confuso. Quem estava confuso? O trânsito, né? O substantivo aí. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Cidadão é o substantivo e o adjetivo aí é o brasileiro, né? Porque esse cidadão é brasileiro. Bom, isso aqui nós já sabemos, né? Nós vimos na aula passada e vamos aí resumir, tá certo? Adjetivo a gente sabe que é um termo variável que acompanha o substantivo atribuindo-lhe qualidade. Agora vamos lá para a locução adjetiva. A locução adjetiva é a expressão formada por duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Olha, tá certo? Então, nós temos aí também a locução adjetiva, tá bom? Que ela é duas ou mais palavras no valor de adjetivo, tá certo? Na mesma frase, né? Refere-se, a gente sabe que refere-se ao substantivo, né? Essas características aí, tá certo? Então, vamos ver aqui o exemplo aqui de locuções adjetivas. Vamos aqui nos aprofundar. Exemplos aqui, ó. Existem conjuntos de palavras que têm o valor de um adjetivo. Nós chamamos isso de locuções adjetivas, tá bom? Essas locuções são normalmente formadas por uma preposição e um substantivo ou por uma preposição de um advérbio, tá bom? Para muitas delas existem adjetivos equivalentes. Aí eu trouxe esses exemplos para vocês. Conselho de pai, né? Conselho de pai, eu posso utilizar aí o paterno. Inflamação de boca, eu posso utilizar aí o bucal. Atitude sem qualquer cabimento. Jornal de ontem. Alma em frangalhos. Gente de longe. Tá ok? Então, vamos aqui para mais uns exemplos das frases aqui de locuções adjetivas, tá bom? Olha só, velho reclamava de tudo. O velho aqui é um substantivo, certo? Esse caso já está muito velho. Olha, mesma palavra, tá bom? Só que em contextos aí diferentes. Percebe-se aí a mudança? Dependendo do contexto que era substantivo, ele vai passar a ser adjetivo. Então, a gente precisa compreender aí na frase, né, o contexto aí que está essa palavra, para você identificar se ele já vai ser, se ele é um substantivo ou um adjetivo. Beleza? Então, na primeira frase, velho aí é um substantivo. Na segunda, a palavra velho já é o adjetivo, já é a característica do substantivo. Tá bom? Então, mais um exemplo aqui. Vou comer apenas um salgado na hora do almoço. O salgado refere-se a um substantivo, né? Está falando do salgado do alimento ali, né? E o feijão ficou salgado. Já é um adjetivo, porque a característica do substantivo tá falando que o feijão ficou salgado, né? Então, tá falando do sabor do feijão, tá? Entenderam aí? Então, vamos analisar aqui essa frase. Já que você entendeu, então vem comigo aí analisar a frase. O coração machucado bate forte. Vamos lá. Nessa frase nós temos artigo, temos adjetivo, temos verbos e substantivo, tá bom? Então, você se arriscaria aí a identificar aonde está o artigo, onde está o adjetivo, onde está o verbo e o substantivo? Então, vamos lá. Eu, o
aí, né, é o artigo, né? O artigo definido e masculino, beleza? Coração, nós já temos aí um substantivo, né? Machucado, também temos um adjetivo, né? E o bate, nós já temos um verbo, né? Viu? Deu para aprender aí, identificar? Olha só, agora vamos aqui. Os ventos sopram nesta manhã de inverno. Nós já temos aí artigo, já temos um adjetivo aí, ou uma locução adjetiva também, né? Nós temos nessa frase. Lembra que a locução adjetiva são dois ou mais adjetivos aí que caracteriza aí o substantivo? Pois é. E aí temos também verbo e temos o substantivo. Agora eu sei que você já sabe identificar. Tá certo? Já? Então vamos lá. Os, né, são os artigos. Quem é que pode me dizer? Definidos no plural. Tá certo? E o ventos? Vento já pode ser o quê? O substantivo, né? Sopram, né? Sopram pode ser o verbo. Nesta manhã de inverno, aí a gente já tem uma locução adjetiva, tá bom? Beleza, então. Meus amores, finalizamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado aqui da nossa retomada de conteúdo, tá certo? Essa semana nós vamos dar continuidade aos nossos estudos lá no Zoom e aqui no Eclasse, tá certo? No capítulo 8 de português, tá bom? Fique com Deus, beijo, tchau, tchau.